Amigo, que sufoco, hein? Porra, a gente sofreu, hein? Pelo amor de Deus, saudade do Brasileirão, saudade do meu time. Que é isso, amigo? Amigo, haja coração. Pô, o Ancelotti deu mole na escalação, né? E eu acho que ele corrigiu no intervalo, né, de um tempo para o outro, tanto que a seleção brasileira conseguiu duelar. A seleção brasileira só conseguiu duelar com a marroquina com as alterações que ele fez no segundo tempo, né? Com a entrada do Fabinho no meio de campo, a saída do Casemiro, depois a saída do Paquetá. Aí o Brasil conseguiu ter algum rebote, sobrar alguma bola ou roubar alguma bola. É absurdo, cara. Absurdo. Como é que você vai ganhar um jogo de Copa do Mundo marcando daquele jeito no meio de campo? Como é que você vai ganhar um jogo de Copa do Mundo errando passe como a seleção brasileira errou? Cara, e olha que a marcação marroquina, eles estavam pressionando a defesa brasileira, mas mesmo assim dava para sair tocando com tranquilidade, virar o jogo, respirar, girar, tocar para trás, tocar para o lado. A seleção brasileira ansiosa, nervosa por causa da estreia, mas Paquetá, Casemiro, o que esses dois caras erraram de passe no primeiro tempo foi uma enormidade. E o pior, quando você está jogando com uma equipe qualificada, que é a equipe do Marrocos, a seleção do Marrocos, que é rápida, explora muito bem os lados do campo, se você errar um passe, o volume é muito rápido, é muito intenso. É muita gente que chega no campo de defesa da seleção brasileira e com velocidade. Tanto que eles correram tanto no primeiro tempo, tiveram tanta liberdade, tanto espaço para correr, porque marcação da seleção brasileira no meio de campo não havia. Não havia, o Brasil não pegava rebote, o Brasil não marcava, assistia o Marrocos jogar, que quando acabou o primeiro tempo, 1-1, cara, eu dei graças a Deus, obrigado, Senhor, obrigado por esse empate. Quando o Vinícius Júnior fez o gol, eu falei, porra, incrível, achamos um gol aí nessa jogada. Tamanha liberdade, tamanha frouxidão do meio de campo da seleção brasileira e tamanho os erros. Tem coisa que não precisa o treinador falar, o jogador dentro de campo pode se comunicar. O Hakimi, que é o lateral direito, que é o craque do time, ele sobe muito, ele tem muita qualidade quando ele sobe para o apoio, mas ele marca mal. E o gol da seleção brasileira foi feito pelo Vinícius Júnior ali pela esquerda, em cima dele. A seleção brasileira deveria explorar mais aquele lado esquerdo. Quando no segundo tempo entrou o Luiz Henrique fresco, eu falei, porra, muda o Luiz Henrique de lado. Pra que o Luiz Henrique ali pelo lado direito? Bota ele na esquerda em cima do Hakimi. E tirava o Vinícius e o Rafinha que estavam na esquerda e jogava pro outro lado. Porque o Luiz Henrique estava fazendo uma dobradinha ali com o Matheus Cunha pelo lado direito. Mas aquele lado esquerdo estava forte da equipe marroquina. No primeiro tempo, um horror de erros de passe. Casemiro não acertou nada. Uma marra do caramba, dando entrevista. O Endrick não é do grupo, não sei o que. Uma marra do cacete. Peixe do treinador. Só isso justifica a titularidade dele, porque o Fabinho, quando entrou no segundo tempo, tomou conta ali do meio de campo. O Fabinho jogou muito mais do que o Casemiro e é tão experiente quanto ele. O Bruno Guimarães eu nem culpo, porque ele estava meio perdido naquele rolê. E o Paquetá, pelo amor de Deus, o Paquetá, o que ele errou de passe. E, aliás, o primeiro gol do Marrocos foi aos 20 minutos. Foi uma enfiada de bola entre os backs da seleção brasileira. O Alisson saiu, o cara deu uma cavadinha. Mas no início da jogada foi uma perdida de bola do Paquetá no campo de ataque. Amigo, o jogo estava tão intenso do Marrocos no primeiro tempo que qualquer erro no campo de defesa ou no campo de ataque, parecia que os caras estavam jogando em campo society. Tamanha velocidade que eles chegavam no campo da seleção brasileira. Eu não sei como o Brasil não saiu perdendo no primeiro tempo. Daí do gol do Marrocos, foi um erro do Paquetá lá no campo de ataque. Ele perdeu a bola, contra-ataque, enfiada de bola, o cara deu uma cavadinha por cima. Aí a seleção brasileira, a gente sofrendo, tendo parada cardíaca, a gente tomando um remédio de pressão, a caixa inteira. Aí o Vinícius Júnior, aos 20 minutos, foi aos 20, não, foi aos 31 minutos, fez um golaço lá pela ponta esquerda, em cima do Hakimi, cortou, chutou cruzado, 1-1, eu falei, meu Deus, achamos um gol, graças a Deus. Na minha opinião, no primeiro tempo, o Vinícius Júnior bem,
No segundo tempo ele caiu de produção bastante, eu não sei se ele sentiu, se ele ficou cansado, um sol, né? Mas eu senti a seleção brasileira no segundo tempo mais bem fisicamente do que a seleção marroquina e com mais opções para o segundo tempo, né? Entrou o Danilo, entrou o Luiz Henrique, entrou o Matheus Cunha, que não deveria ser reserva para o Igor Thiago. Outro erro do Poçante Ancelotti em colocar Igor Thiago ao invés do Matheus Cunha. Matheus Cunha, ele cai pelo lado do campo, ele volta para o meio de campo, ele ajuda na marcação. O Igor Thiago estava perdido, cara. O cara de primeira Copa dele, cara, ninguém conhece. Ah, é o vice-artilheiro da Premier League. Se fosse bom, era o artilheiro, não era o vice-artilheiro. O camarada teve uma bola, deixa eu ver se eu marquei aqui, aos 13 minutos do primeiro tempo. O cara cruzou, ele foi cabecear assim, sozinho, não tinha ninguém. Ele raspou. Um homem daquele tamanho, parece um poste. O cara furou a bola com uns 13 minutos, um cruzamento na medida para ele. Aí eu dou uma de saudosista. Se aquela bola cai na cabeça do Careca, se aquela bola aos 13 minutos cai na cabeça do Bebeto faria até de voleio. Se cai na cabeça do baixinho Romário, lembra no gol contra a Suécia, aquele pô? Cai na cabeça do Ronaldo Fenômeno. Amigo, Luizão, que foi campeão em 2002 pela seleção brasileira, que era banco de reserva, Igor Thiago. Não, ou você coloca o Endrick, que não entrou, ou até o Endrick faria aquele gol. Ou o Matheus Cunha, pelo amor de Deus. Aí perdido, tenta marcar, ajudar. Faltou também para a seleção brasileira foi empurrada para dentro do seu campo. Cara, e quando tinha posse de bola, toca a bola, vira o jogo, cadencia, espera o momento certo de enfiar uma bola, espera aparecer uma brecha, cava uma falta, mas não, tentando acelerar um jogo que tava todo mundo, um na América do Sul, o outro lá na Europa. Todo mundo espaçado, todo mundo longe um do outro. Um terror o primeiro tempo da seleção brasileira. E olha só, Alisson, Ibanez, muito nervoso. Talvez pode ser aproveitado em outro jogo, mas hoje ele estava muito nervoso. Marquinhos e Gabriel Magalhães, no gol do Marrocos, uma bola enfiada entre os dois. Na lateral esquerda, Douglas Santos, gostei, principalmente do segundo tempo. Deu um lateral seguro, é um lateral tranquilo, não inventa, é forte na marcação, gostei dele. O Danilo entrou bem na lateral direita no segundo tempo. Casemiro, um horror. Bruno Guimarães, esforçado ali no meio de campo. Paquetá. O problema todo no primeiro tempo da seleção brasileira foi o meio de campo. Não tem como você duelar com a seleção marroquina sem ter ninguém para marcar e sem ter ninguém para trocar passes, criar jogada no pessoal da frente. Você viu o Vinícius Júnior tendo que buscar a bola, o Rafinha, que também não fez um bom jogo, o Rafinha, novamente não estreou com a camisa da seleção brasileira. O Igor Thiago muito perdido também lá no ataque. E o meio de campo da seleção brasileira horroroso. Vinícius Júnior gostei, principalmente no primeiro tempo, o Igor Thiago uma negação e Rafinha também muito mal. Aí no segundo tempo, fomos para o intervalo com 1-1. Aí no segundo tempo, no intervalo, aí isso eu gostei do Ancelotti. Ele tirou o Casemiro, colocou o Fabinho, que entrou muito bem, deu porrada quando tinha que dar, tocou a bola, roubou bola, faz o que um volante, camisa 5, tem que fazer. O Ibanez, que estava mal, também estava amarelado, entrou o Danilo, lateral direito do Flamengo. Aos 15 minutos, finalmente saiu o Paquetá para entrar o Matheus Cunha lá na frente, mas o Matheus Cunha também ele desce para o meio de campo para tentar criar jogadas, e saiu o Igor Thiago e entrou o Luiz Henrique aberto na direita. Achava que ele tinha que mudar de posição, estava muito encaixotado lá pelo lado direito, sem espaço. Aos 15 até os 20 minutos o Brasil estava melhor, eu percebi que a seleção marroquina no segundo tempo não acelerava mais o jogo, estava tocando muito bola lateral, bola para trás, porque eles sentiram. Acho que eles correram tudo, acho que a estratégia era a seguinte do Marrocos: correr tudo que tem para correr no primeiro tempo, fazer o placar e no segundo tempo ser reativo, dar a bola para o adversário e apostar no contra-ataque. Mas só que eles foram para o intervalo com 1-1, não contavam com o gol do Vinícius Júnior. Aí a seleção brasileira, com essas alterações, deu uma melhorada, começou a chegar na área adversária,
Mas depois, infelizmente, aos 34 minutos saiu o Bruno Guimarães, entrou o Danilo, outra alteração interessante, ele mexe melhor do que escala o time. Toda vez que ele faz as alterações, o time melhora. Ele deveria fazer os dois, escalar bem e mexer bem. Não tem como ficar consertando o carro com o carro em movimento. Mas, amigo, os 10 minutos de acréscimo foram um sufoco. Quem não é cardíaco, pelo amor de Deus. Quem não é cardíaco, só se deu bem quem não tem problema no coração, mas quem é cardíaco sofreu. 54% de posse de bola do Brasil, 46% da equipe da seleção do Marrocos. Isso aí. Então, no segundo tempo acabou bem equilibrado. Mas no total do jogo, no 45 do primeiro tempo, 45 do segundo, a seleção marroquina foi melhor do que a do Brasil e esse empate está de bom tamanho. Porra, um presentão. Pelo que a bola que a seleção brasileira jogou, o empate é luxo. E outra coisa, é o adversário mais difícil do grupo. Tem que ganhar o Haiti e tem que ganhar a Escócia para ficar em primeiro do grupo. Não foi tão ruim assim esse empate, mas tem que corrigir. Tem que botar, ou coloca ali o Danilo na lateral direita no próximo jogo, porque ou o Ibanha sentiu muito a estreia, não sei o que ele vai fazer com a lateral direita, ou improvisar o Ederson de lateral direito, ele perdeu o Wesley, complicou. Um meio de campo, eu não acho que seleção brasileira tem que ter, um cara insubstituível, o cara que não pode sair do time, não tem cadeira cativa em seleção brasileira, na minha opinião. O Casemiro tem que ir para o banco de reservas, Fabinho entrou muito melhor do que ele, o Danilo do Botafogo é muito melhor do que o Casemiro, o Rafinha não fez um bom jogo, tá na hora de botar a Ryan, tá na hora de botar o Endrick, tá na hora de começar o jogo com o Luiz Henrique. O Rafinha tá jogando porque é o craque do Barcelona. E isso não é o suficiente. E pelo amor de Deus, ô Ancelotti, nada desse Igor Thiago de titular, é o Serginho Chulapa de 2026, pelo amor de Deus. Bota o Endrick de centroavante ou o Matheus Cunha, mas o Igor Thiago, o cara perdeu um gol de cabeça. O cara é enorme. O fundamento dele, ele falha. Aí não. Né? Não conseguiu dar sequência a nenhuma tabela. Pelo menos o cara saber fazer o pivô, receber a bola de costas, receber a falta, devolver, mas nem isso o Igor Thiago conseguiu. Mas teve gente pior do que ele. Casemiro e Paquetá. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, tamo juntos. Obrigado, tô indo nessa. Fui!